Olá, bem-vindos ao meu canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em recipiente, em vaso, fora do solo, numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para a Casa de Apoio o Lar Santa Mônica. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Conto com você. Hoje vamos responder as perguntas das semanas. É a sessão de número 107. 5 perguntinhas bem interessantes, né? Algumas técnicas que eu respondo de uma forma bem simples para que todo mundo compreenda. Fique até o final do vídeo, vale a pena essa sessão também, ok? A primeira pergunta é encaminhada pelo Douglas, né? Ele me pergunta, apesar de não ser exatamente uma cultura que se planta em vaso, né? Mas ele me pergunta se existem variedades de milho doce, né? E onde ele pode encontrar. Olha, Douglas, existe sim. Eu já plantei alguns desses tipos de milhos e realmente são milhos de uma doçura muito grande, tá? Muito intensa. É um milho bem diferente, tá? Mas confesso a você que como não é a cultura que eu trabalho constantemente, eu não sei te dizer qual empresa que esteja trabalhando com esse tipo de milho, tá certo? Então, eu vou ficar devendo para você, eu vou procurar, mas eu acredito que na internet tenha, tá certo? Essas variedades e as empresas que produzam isso, né? Não é uma coisa muito comum, tá? Na verdade, é um milho mais para a produção do milho verde, né? Não do milho grãos, né? Que a gente conhece muito pelas mídias, tá certo? Mas eu tenho quase certeza que você encontra, tá? Eu também vou tentar procurar com alguns colegas que estão no Mato Grosso, né? Estão trabalhando com essa parte de milho verde, ok? Eu vou depois eu posto por aqui, ok? Eu vou ficar devendo, tá? Essa resposta, tá certo? A segunda pergunta encaminhada pela Olivia, né? Ela me pergunta se hortelã, menta, elas podem ser propagadas via estaquia, né? Via hastes, tá? Das plantas. Olha, Olivia, pode sim, tá? Tanto é que eu acredito que hoje, profissionalmente, muita gente produz, né? Produz as mudas, né? Pela estaquia, ok? Você fazendo pequenas estacas, né? Aliás, eu fiz um vídeo, postei um vídeo aqui, eu vou deixar aqui no izinho, se você puder clicar. Eu acho que foi com manjericão, mas o processo é o mesmo. Você corta com tesoura de poda, tá? Não é com tesoura de cortar papel, ok? Eu tenho visto muita gente fazendo isso, tá? Isso é errado, porque tesoura de cortar papel, ela esmaga a haste e aí você pode não ter o sucesso na produção de mudas, ok? Utilizar também o pó enraizador, que dá um resultado muito grande, muito rápido com relação ao enraizamento, e fazer todos os processos, né? Utilizar inclusive substrato estéreo, tá? Nesses vídeos ela está muito bem explicado, se você puder assistir seria bem interessante, ok? A terceira pergunta encaminhada pela Kênia, né? Essa pergunta é técnica. Ela me pergunta se a vermiculita ela pode ser considerada como um substrato de baixa durabilidade, né? Olha, Kênia, você tem razão, tá? Apesar de ser um substrato extremamente interessante, né? Porque
praticamente é um substrato estéril, muito pouco denso, ou seja, muito leve e de alta capacidade de retenção de água, né? É um substrato perfeito para enraizamento de estacas, né? Para produção de mudas no geral. Só que ela fisicamente ela se altera muito, né? Porque ela é como se fosse pipoca, você tá entendendo? Então ela se amassa, ela perde, tá, digamos assim, a estrutura física com qualquer tipo, tá, de pressão. E isso vai fazer com que ela acabe perdendo, né, essas características interessantes que é, tá, justamente essa de ofertar porosidade, ok? Então, é um excelente substrato, mas tem que ser trabalhado, tá? Pensando, né, nessa baixa durabilidade desse material, tá? A vermiculita é um ótimo material, é um material fabricado praticamente no Brasil, né? Não é importado, ok? Mas ela tem, infelizmente, ela tem esse tipo de problema, ok? Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro, Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas, que acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso, livro digital, ok? Se vocês tiverem oportunidade, adquirem esse livro, que ela está na plataforma do Amazon. A quarta pergunta encaminhada pelo Shinju, né? Ele me pergunta como que ele pode manter por mais tempo, né? Ou seja, manter a durabilidade do bokashi que ele aprendeu a produzir aqui no canal, tá? Porque ele não utiliza toda hora, né? Olha, Xindio, primeiro agradecer você, né, tá assistindo os nossos vídeos, né, a quem tá entrando agora no canal, eu tenho um vídeo, uma sequência de vídeo que ensina a produzir o bokashi úmido, que eu apelido como bokashi pastoso, né, e a pergunta dele é exatamente isso, né, como que ele pode manter por mais tempo esse bokashi pastoso, tá? Olha, você pode, né, se você tiver condições, colocar, por exemplo, numa câmara fria ou numa geladeira, tá certo? Você deixa bem fechadinho, né? Se for o bocashi anaeróbico, você deixa bem fechado e coloca, tá, dentro de uma câmara fria, ok? Eu fiz isso, tá, quando a gente estava quando a gente trabalhava com a nossa produção de flores, tá, no interior de São Paulo, e armazenamos por mais de 5, 6, 7 anos, tá? E a gente ia utilizando, tá, esses bocachos conforme a necessidade, tá? Os resultados com esses bocachos com 5, 6 anos de armazenamento, né, até 7 anos, se mostraram perfeitos, tá? Então eu acho que você pode manter na forma anaeróbica, né, o bocashi anaeróbica, por um bom tempo, tá? Então esse é uma dica que eu tô dando aqui, tá? Ninguém comenta sobre isso, né? Mas você consegue manter dessa forma. O bokashi aeróbico, ou seja, aqueles bokashi seco, eu acredito que com o tempo, né, elas acabam perdendo alguma das suas propriedades, mas a gente vai fazendo alguns testes aqui com esses dois tipos de bokashi e a gente vai passando para vocês, tá certo? Eu tenho vários vídeos, né, também como você pode fazer a aplicação desses bokashi, eu vou deixar aqui no izinho, tá? Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, ok? Quinta pergunta encaminhada pela Marina, ela é de Rio Grande do Sul. Ela comenta que as orquídeas delas, né, a grande maioria das orquídeas delas estão florindo, tá, com várias manchas nas flores, né? E ela me pergunta se isso é normal. Bom, Marina, como você me comentou aqui no meu Instagram, essas manchas, né,
corriqueira, né? Elas são normais das plantas, né? Pelo que eu vi, ela pode ser sintoma de viroses, tá? É quando você começa a ter manchas nas folhas, tá? Elas não têm um padrão, tá? De uma variedade, então uma hora vem a mancha escura num canto da flor, depois outra. Pode ser, né? Pode ser viroses, tá certo? Eu sempre pergunto para as pessoas quando a pessoa trabalha com as tesouras de poda se eles esterilizam. A grande maioria dizem que não, tá? Se uma dessas orquídeas estiver com algum tipo de problema de manchas, tá? Viróticas, você vai estar transmitindo esse problema para outras plantas, ok? Então eu já comentei aqui em outros vídeos, né? A primeira coisa é você notar se as flores vão vir deformadas, né? Se algumas flores vierem deformadas, né? Aí você já vai estar com um problema muito sério aí, ok? Eu tenho alguns vídeos que eu comento sobre isso, tá? Eu vou tentar deixar aqui no izinho, se você puder assistir, seria interessante, ok? Agora, se começar a vir problemas nas folhas novas, nas próximas florações, infelizmente você vai ter que ter uma ação mais drástica com relação a essas plantas, tá certo? Bom, vocês viram, foram 5 perguntas encaminhadas por vocês, né? Perguntas muito bacanas, muito técnicas, que eu acho que eu consegui, eu acho que eu estou conseguindo passar algumas informações técnicas para vocês, ok? Vocês que têm alguma dúvida, sugestão, encaminhe para a gente, tá certo? Isso ajuda muito o nosso canal. E clique no joinha, clique no like, compartilhe esse vídeo e principalmente inscreva-se nesse canal. Eu conto com vocês. Aproveito essa oportunidade para apresentar a vocês esse livro sobre cultivo de plantas suculentas, escrito por minha pessoa e mais 2 colegas. Esse livro está em 10 capítulos, tecnicamente descrito, mas numa linguagem fácil. Eu vou apresentar para vocês essa página que se trata da parte de propagação, tá, das plantas suculentas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês, tá? E agora a novidade, ela está também na forma de e-book, livro digital, que está na plataforma Amazon, ok? Como em todos os vídeos, nós ajudamos entidades filantrópicas e dessa vez eu peço a sua ajuda para o Lar Santa Mônica. Essa entidade ajuda crianças e meninas, né, que foram abusadas, né, no dia a dia, tá certo? Eles têm essa casa para dar apoio, né, tanto na parte alimentar como na parte psicológico. Essa entidade sempre precisa da nossa ajuda, né? Eles estão recebendo qualquer tipo de donativos, não precisa ser dinheiro, roupas, tá? Brinquedos, alimentos não perecíveis, doe o que você puder. E também ajude o nosso canal. Clique no joinha, inscreva-se no canal e também tecle o sininho, tá? Que está em vermelho, que isso vai fazer com que você receba notificações quando o canal tiver novos vídeos, ok? Então, conto com vocês. Até o próximo vídeo.